Então, já passamos por cinco circuit breakers nos últimos pregões. Sendo que teve um pregão, teve 2 circuit breakers no mesmo dia. Você vai lá, abre a sua corretora, vê o seu dinheiro se desvalorizando, isso te deixa apreensivo, abre um site e o site só tem notícias negativas e parece que a cada dia que passa surgem novas notícias negativas, o que te deixa mais apreensivo ainda. Ontem, por exemplo, anunciaram 368 novas mortes na Itália, que está em quarentena. A Espanha entrou em quarentena também. Vários países estão dando o shutdown. A própria American Airlines cancelou todos os voos com o Brasil. Enfim, é aquela bola de neve aí de notícias negativas. E a bolsa, você olha, ela já caiu 40% em relação ao topo, na queda mais rápida da história. E você pode ficar apreensivo, querendo saber o que fazer, pensando, cara, e agora? O que eu faço com os meus investimentos? E é para você que eu fiz esse vídeo. Nele eu vou explicar um pouco melhor aí as últimas notícias, os últimos capítulos da crise causada por essa doença facilmente transmissível, cujo nome é melhor eu não falar aqui, para o YouTube não limitar o alcance desse vídeo, o que rolou nesse final de semana, por que a bolsa está caindo tanto nesta segunda-feira, e em especial tentar te trazer clareza sobre o que fazer com seu dinheiro, porque tem coisas que a gente controla, que é as decisões que a gente toma, e tem coisas que a gente não controla, e o ideal seria a gente adaptar as coisas que a gente controla em relação às coisas que a gente não controla. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você acha interessante ter mais vídeos assim, deixa um like nesse, te inscreve no canal, clica no sininho e aquela coisa de sempre. Se você não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, além de cofundador do Clube do Valor, eu sou gestor profissional de investimentos, sou responsável pela gestão de uma carteira de mais ou menos 180 milhões de reais em patrimônio de terceiros. Então, tudo que eu falo aqui, eu traduzo para a prática na gestão da carteira desses meus clientes. Já, claro que junto com toda a equipe do Clube do Valor. Enfim, vamos começar pelo início, tá? Eu quero te explicar como essa crise no mundo e nos mercados financeiros, ela está encadeada num círculo vicioso. Então, vamos lá, essa doença aí facilmente transmissível, ela surgiu na China, foi para a Europa, começou a infectar mais e mais pessoas, hoje são dezenas de milhares de pessoas em vários países infectadas, começou a matar muitas pessoas que está tendo, né, até um certo colapso no sistema de saúde, nas CTIs, nas UTIs de vários países. Então eles estão entrando em quarentena, pedindo para as pessoas não saírem de casa, pedindo para as fábricas não abrirem. Então tem menos pessoas consumindo, empresas vendendo menos. Isso aí, obviamente, derruba o preço das ações, antecipando uma piora no lucro, um início de prejuízos daqui para frente, numa recessão global, e aí o mercado cai, muitos investidores como você entram em pânico e vendem também, e o mercado caindo mais faz com que fundos de investimentos e investidores que estavam alavancados sejam obrigados a vender, porque eles se desenquadraram no risco. Isso faz o mercado cair mais ainda, o que faz com que mais pessoas entrem em pânico, que vendem as suas ações, uma força vendedora mais forte, que faz o mercado cair mais e mais ainda. E quando eu falo que o mercado cai, não é só o mercado de ações, são também ações norte-americanas, fundos imobiliários, títulos públicos com vencimento mais longo, em especial os pré-fixados e os atrelados à inflação, o que deixa outros investidores que não sabiam que isso podia acontecer aflitos. E além disso, no Brasil, o Tesouro Direto ficou fora do ar na quinta-feira e boa parte do dia de sexta, o que tornou os investidores ainda mais aflitos, aqueles que queriam fazer resgates de um ativo, de um grupo de ativos para comprar outro, e aí muitos não conseguiram, até porque o Tesouro Direto liquida em D+1, e daí no final de semana o Federal Reserve resolve baixar a taxa de juros, o que era para ser um estímulo para o mercado, o que era para ser um remédio acaba virando sintoma, porque o mercado interpreta como: veja, o Federal Reserve está desesperado, o buraco é mais embaixo. Então hoje os mercados abrem caindo bastante. Amanhã tem reunião do Copom, nessa semana tem reunião do Copom, e possivelmente a taxa Selic também seja baixada, e talvez dê o mesmo recado ao mercado, e o mercado com esse recado pessimista puxa os preços para baixo e aquele ciclo se renova. E ainda tem uma guerra de preços do petróleo rolando simultaneamente, e no Brasil uma crise institucional, né? Uma briga entre poder executivo, a presidência da República, e poder legislativo, o Congresso, em que nenhum se ajuda. E ontem, no epicentro do assunto doença transmissível,
O nosso presidente saiu na rua em manifestações, cumprimentou um monte de pessoas, passou o dia inteiro postando isso nas redes sociais e, enfim, indo contra justamente as orientações do governo, do Ministério da Saúde, de prevenção, para não espalhar ainda mais essa doença facilmente facilmente transmissível. Enfim, e agora? Antes de mais nada, comenta aqui abaixo o que você está fazendo com seus investimentos para ter uma noção como é que vocês, seguidores do Clube do Valor, estão lidando. Porque eu sei falar muito bem de mim e dos meus clientes. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro algumas novidades em relação à semana passada, que é a escalada de casos ainda maior, a escalada na Itália, a escalada de mortes também, né, proporcionalmente à quantidade de casos, Espanha em quarentena, queda do Tesouro Direto, queda do ouro, que é um ativo que em tese serviria para te proteger, e possível novo corte de taxa de juros no Brasil e novo corte de taxa de juros nos Estados Unidos. E o que muda da minha visão de semana passada para essa? O que muda nessa situação? Foi pensando nisso que eu abri hoje meu Instagram mais cedo, @Ramiro Gomes Ferreira, e abri um box de perguntas. Perguntei, basicamente, o que te aflige em relação a essa crise? E aqui na nossa gestora, no Clube do Valor Gestão de Recursos, a gente tem um time de sucesso do cliente que proativamente entra em contato com os clientes também para entender o que está afligindo aí os investidores. E com base nisso, nessa aflição das pessoas, eu preparei um conteúdo aqui que é quase um guia de sobrevivência em períodos de crise para o investidor de longo prazo. Então, primeiro ponto a explicar. Dá uma olhada nesse gráfico na tela agora, que é o gráfico do VIX, que é um índice que basicamente mede a volatilidade do mercado. Quanto maior o VIX, mais zigue-zague diário o mercado tem, ou seja, mais varia a cotação dos ativos. Então, para quem viu nos últimos dias úteis, a bolsa cair 14% num dia, subir 14% no dia seguinte, cair 12% no dia subsequente, tá vendo justamente os ativos com uma volatilidade muito maior do que o normal. O VIX nesse momento está em 77,47, sendo que no auge da crise de 2008 ele estava ali perto dos 60, muito próximo de 55, aqui mais precisamente 58. Então ele está na máxima histórica dele. Isso, em outras palavras, significa aperte os cintos que o seu patrimônio vai variar bastante, assim como está variando. Caiu 14, subiu 14, caiu 12, isso só nos últimos 3 dias. Segundo ponto de apreensão que eu recebi alguns comentários foi sobre o Tesouro Direto. E aí tem 2 grupos. Primeiro, os que ficaram apreensivos porque tem alguns títulos se desvalorizando. E segundo, os que ficaram apreensivos porque ele passou fechado na quinta e abriu lá de tarde na sexta. E aí não conseguiram fazer os resgates necessários para fazer o rebalanceamento. Vamos começar pela queda. Te liga nesse gráfico aqui, que é a variação do preço do Tesouro IPCA+, com juros semestrais e vencimento em 2050. Pode ver que ele saiu de um patamar de quase R$ 4.800 por cota, até na máxima passou de R$ 4.800 por título, para um patamar de R$ 3.685. Isso é uma queda do topo histórico dele, a última cotação, de cerca de 23 ou 24%. Então até a renda fixa, que muitas pessoas acham que só sobe para cima, teve grandes quedas nesse período. E antes de mais nada, tá? Não é nenhuma sacanagem do Tesouro Direto cair o preço de títulos públicos. Isso é normal, porque existe uma correlação negativa entre taxa do título e o preço dele. Qual é a lógica? Se as pessoas estão muito preocupadas com a economia ou estão querendo vender muito esse ativo, fazendo uma força vendedora, o preço no curto prazo cai. E se o preço no curto prazo cai, a taxa de juros que o investidor vai receber se manter esse título até o vencimento, até 2050, ela sobe. Pensa na seguinte lógica: quem ganha mais dinheiro entre 2 investidores na bolsa? O que comprou ações com o Ibovespa a 75 mil pontos ou o que comprou a 120 mil pontos? É capaz dos 2 ganharem num prazo longo, mas o segundo com certeza vai ganhar mais se os 2 mantiverem pelo mesmo prazo. O mesmo ocorre com o título público. Segundo ponto, Tesouro Direto fora do ar. Eu também fiquei bastante apreensivo como gestor de carteiras, vendo as carteiras dos nossos clientes tendo uma parcela dela, ações Brasil, ações Estados Unidos, se desvalorizando mais do que o restante. A gente fica louco para fazer um rebalanceamento extraordinário. Não sabe o que é o rebalanceamento? Então, rapidamente presta atenção nessa tabelinha aqui. Imagina que você tem R$100 mil investidos, R$50 mil em renda fixa pós-fixada, em Tesouro Selic, R$50 mil em ações Brasil. E em poucas semanas as ações caem mais ou menos 40%.
O que acontece? A sua carteira sai de 100 mil para 80 mil, sua carteira caiu 20, e a parte de Ações Brasil saiu de 50% da carteira para um patamar de 37,5% da carteira. E o que é o rebalanceamento? É vender um pouco o que ganhou peso para comprar o que perdeu peso. Só que se o Tesouro Direto está fechado e você não consegue comprar o que ganhou peso, você não faz o rebalanceamento no dia que você gostaria. Então é motivo para se desesperar? Não. A bolsa simplesmente está num novo patamar, na faixa dos 70, 80 mil pontos. E o que acontece de um dia para o outro, variações de curto prazo, são extremamente imprevisíveis. Então, no dia que caiu 14% na quinta-feira passada, ninguém previa que subiria 14% na sexta, tampouco que cairia 12%, não sei quando vai fechar hoje, mas mais de 10% na segunda. E embora a volatilidade mais alta signifique que sim, tem chance de cair 10% ou subir 10%, ainda assim o patamar é novo, um patamar mais baixo, então não se desespere se você não conseguiu ainda fazer o seu rebalanceamento. Tá tranquilo para fazer nos dias dessa semana. Dá uma olhada nessa tabela agora na tela para entender melhor esse ponto do rebalanceamento. E veja que desde o dia 9 de março, o Ibovespa ele já acumulava uma queda do ponto máximo ao mínimo de 28,47%. E esse 28,47% variou um pouquinho, né? No dia que subiu bastante, a queda acumulada caiu para 23%, depois caiu 7%, a queda acumulada chegou a quase 30%, depois teve a quinta-feira que caiu quase 15% e a queda acumulada foi a quase 40%, na sexta subiu bastante, a queda acumulada foi a 31%, e aí, considerando que caia hoje 13,5%, que é um fator meio em linha com o que está caindo neste momento, a queda acumulada seria 40%. E é imprevisível se amanhã vai cair mais 5, mais 10, subir mais 5, mais 10, mas é claro que ele vai ficar nesse patamar, pelo menos 25% abaixo do topo histórico, por mais dias, assim como ele chegou a mais dias. Agora, um manual de sobrevivência do investidor em meio a esse caos, em meio a essa crise. Primeiro ponto, tá? Eu recebi uma pergunta no Instagram que era mais ou menos assim. Na sua estratégia, há um limite de desvalorização para vender tudo? E a resposta é não. Aliás, pelo contrário, não venda por vender. Só venda se você cometeu o erro lá atrás de investir para o curto prazo, para objetivos que você precisa usar em poucos dias, poucos anos, dinheiro na bolsa de valores. Se você é um investidor de longo prazo, com planos e objetivos com horizonte de longo prazo, não faz sentido vender por vender. Não faz sentido reduzir a exposição na bolsa para esperar as coisas melhorarem, porque provavelmente quem pensa assim é a pessoa que está vendendo agora na baixa e quando as coisas de fato melhorarem, tiver, sei lá, a bolsa 90, 100 mil pontos, 115 mil pontos, a pessoa vai, as coisas melhoraram, vai lá e compra na alta, vende na baixa, compra na alta. Só faz sentido vender ativos de longo prazo para o rebalanceamento, quando eventualmente, sei lá, sua carteira de fundos imobiliários caiu menos que a de ações e a sua carteira ficou bizarra e você tem que vender um pouquinho de fundos imobiliários para comprar um pouquinho de ações, para rebalancear, para voltar ela ao seu perfil de risco. Só nesse caso faz sentido vender, e não para ficar líquido, para botar dinheiro em caixa, para buscar uma proteção, né? Que até é outro ponto que eu vou falar em breve. Então esse é o ponto número 1. Passo número 2, mantenha calma, o patamar mudou. Isso é uma resposta a outra pergunta que eu recebi, que foi mais ou menos assim. Mas Ramiro, o pós-crise não vai ser pior? Não vai vir uma recessão aí? E eu te adianto que o mercado financeiro já colocou isso no preço. É por isso que está caindo tanto. Tenho certeza que o resultado do primeiro trimestre só vai ser pior na China. E no segundo trimestre, aí sim, vai haver impactos maiores na Europa, Estados Unidos, no Brasil. Então, o mercado ele já trabalha com uma hipótese de recessão mundial, de PIB diminuindo. Terceiro ponto, chegou a hora de você compreender como devem ser tomados os investimentos. E não é com base na manchete, não é com base com o que você acha que vai acontecer nos próximos dias ou semanas. Não é começar a comprar ações porque você viu que elas caíram. Isso não faz sentido nenhum. Os investimentos eles têm que ser tomados com base em você, no seu conhecimento sobre o mercado financeiro, considerando o horizonte dos seus objetivos financeiros, com base numa alocação de ativos que te deixe confortável e não com base no que você vê eu ou alguém da mídia falando. E esse terceiro ponto ele puxa muito bem com o quarto ponto, que é tome muito cuidado com marqueteiros de plantão.
Porque tem muita empresa que é excelente no marketing aqui no mercado financeiro, que há 2, 3 meses estava falando que o Bovespa bateria os 300 mil pontos logo e hoje está vendendo ouro e proteções contra a crise. Então essas empresas, elas jogam conforme a música do jogo, elas estão mudando de opinião muito rapidamente para você mudar de opinião também. Acreditando que muitas pessoas acreditam que o melhor investimento do mundo existe, que hoje o melhor investimento do mundo é o ouro. E voa lá, até o ouro está caindo nessa crise, porque em crises no mercado, a correlação entre os ativos aumenta quando todos estão caindo. Quinto ponto, eu sei que você está muito ansioso para entender em quanto tempo você vai recuperar o dinheiro perdido, ou em quanto tempo a bolsa vai voltar a subir. Eu também adoraria saber. Essa resposta aí eu faria de tudo para ter. Mas entenda que eu não tenho e ninguém tem. E quem diz que tem está te enganando. Isso reforça o fato de que o mercado no curto prazo é plenamente imprevisível. Por isso que não é para botar dinheiro de curto prazo em renda variável, em ativos de renda fixa com vencimento longo. E é por isso que é para tomar as decisões de investimentos com base em você e não com base nas manchetes. Sexto ponto. Então, Ramiro, depois de 5 pontos, o que eu faço, cara? O que eu faço? Eu sei que é normal pensar isso, sei que é normal ter aquela sensação de que o mundo está colapsando, você não está fazendo nada, mas a hora é de manter a calma. Existem 2 tipos de coisas no mercado financeiro, as que você controla e as que você não controla. E o índice VIX, aquele que eu mostrei o print, você não controla. O resultado das classes de ativos você não controla. Saber se a bolsa vai subir ou vai cair, você não controla. O risco ter aumentado, você não controla. E o que você controla é em manter a disciplina de seguir a sua estratégia de investimentos. Então, se a sua estratégia de investimentos era meio a meio ações e renda fixa, busque ela para o meio a meio ações e renda fixa. Se a sua estratégia de investimentos era que nem a minha, 33% ações Brasil, 33% ações norte-americanas, 33% fundos imobiliários, busque a sua alocação de volta a esse patamar. Com calma, se você não conseguiu fazer o rebalanceamento hoje, tranquilo, o patamar está lá embaixo, a bolsa está caindo 40% em relação à máxima. Ela não vai subir 60% em 2 dias. Provavelmente não vai. Enfim, foque no que você controla. Nisso, é bom citar vários investidores famosos com resultados inquestionáveis que estão focando no que eles controlam e, por acaso, comprando mais ações porque faz parte da estratégia deles. Exemplo, a Dynamo, uma das gestoras mais antigas e mais respeitadas do Brasil, depois de 9 anos, reabriu o fundo deles, o Cogar, para captações e captou 1,5 bi, se eu não me engano, para comprar novas ações. Segundo, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, está anunciando para os seus brokers que ele está interessado em comprar ações da Berkshire para quem estiver vendendo, ou seja, estão fazendo um buyback, né? A empresa está comprando suas próprias ações do mercado. Luiz Stuberger, do Fundo Verde, outro fundo muito famoso, 23 anos de track record, comprando ações. Luiz Alves Paes de Barros, comprando ações. Luiz Barsi, comprando ações. Isso significa que você tem que comprar ações? Diz aí. Não, invista com base nos seus objetivos. Mas se os seus objetivos de longo prazo requerem investimento de, 20% da sua carteira em ações e hoje você tem 15%, sim, usa os próximos dias, os próximos pregões para com calma comprar novas ações. Enfim, curtiu o vídeo? Eu tinha programado hoje um vídeo bem legal falando quanto rende X mil reais em fundos imobiliários, mas não publiquei. Era para divulgar nosso curso novo sobre fundos imobiliários. Vou deixar para um segundo momento, quando o mercado se acalmar. E espero, nesse vídeo gravado às pressas, que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe ele com mais e mais pessoas. Te inscreve no canal, clica no sininho, dá um like, aquela coisa de sempre. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.